Iamugongo no Angola, Yaquatice. Yaquatice. Iamugongo no Angola, Yaquatice. Yaquatice. Iamugongo no Angola, Yaquatice. Yaquatice. Iamugongo no Angola, Yaquatice. Yaquatice, Iamugongo no Angola, Yaquatice. Yaquatice, Iamugongo no Angola, Yaquatice. Yaquatice. Olá a todas e todos, sejam todos bem-vindos. Sou Júnior Pacapim, sou do terreiro Inzou Niboiá. Estou aqui mais uma vez com nosso irmão Jander. Alô, alô, meu povo, aqui é Jander Neves, do Furacão da Alegria, Bloco Afro Bancoma, Tata Chicarangomo do terreiro São Jorge, filho da Gomeia. Estamos aqui começando mais um episódio do nosso podcast de terreiro e eu tenho a honra de convidar a nossa mameto Vulacesse para dar as bênçãos ao nosso episódio de hoje, para que a gente comece com muito axé, com muito gunzo. Mãe, suas bênçãos. Olá, meu povo, bênção a todos. Eu sou Maria Angélica de Oliveira Pinto, mameto Vulacesse do Inzou Niboiá. Gostaria que Anguru Meia abençoe esse programa, abençoe vocês, que esse seja o primeiro de muitos que virão, que Oxalá mesmo dê equilíbrio e muita paz a todos. E assim ficamos com as bênçãos de Mameto Vulacesse, Mucuyu, minha mãe, que Angorô faça seu caminho sempre feliz, assim como ele também faça o da gente, colorido e brilhante como arco-íris. E o nosso tema de hoje é música no terreiro e os blocos afros. Um tema muito rico para nós que somos das tradições afro-brasileiras, um tema que leva um pouco do que a gente pratica no terreiro para a avenida, no carnaval. E para este tema, trazemos aqui Landê e Vivian Caroline. E gostaríamos de saber, na visão de vocês, como a música de terreiro influencia os blocos afros. Olá, eu me chamo Landê, sou escritor, poeta, compositor também. Sou tata do terreiro Oniboiá e me sinto honrado com o convite da família Bancoma, né, e também do terreiro São Jorge, filho da Gomeia, para poder vir aqui contribuir um pouco com a reflexão sobre esse tema, né, da influência do candomblé, né, nas canções dos blocos afros. Eu, primeiro, entre as coisas que eu sou, é um fã absoluto do repertório de canções dos blocos afros. De todos os afoxés também, mas assim, mais especificamente agora falando de bloco afro, né? Um fã desde muitos anos, né? Quando eu nem sonhava, talvez, compor para bloco afro um dia. Então eu fui muito fã e depois que eu, né, me arrisquei a participar de algum festival, no Gandhi, no Ilê, depois no Lodum e no Malê de Balê, que foi para onde eu compus mais vezes, com mais tempo e tal. Então, e acho que a influência do candomblé como um universo, como um lugar gerador, né, de experiências, né, de todo tipo, né, musicais, inclusive, estéticas, né, e outras culinárias, linguísticas, e por aí vai, espirituais nem se fala. Então eu acho que essa influência ela é decisiva no universo de composições, aí falando também como compositor, e é uma influência que se dá por várias vias, de vários modos. Né? Eu diria, por exemplo, que há uma influência pelos temas que eram apresentados aos compositores, ou são apresentados aos compositores, né? Porque mesmo que sejam temas ligados à África, por exemplo, história dos países da África, mesmo que aquilo venha por livros, apostilas e tal, o candomblé é que sempre foi a nossa África espelhada, né? A nossa referência enciclopédica de África é o candomblé, sempre foi. Então, antes de ler os livros, ou depois de ler os livros,
O que a gente viveu, por estar mais ou menos próximo desse universo, brota, né, em nós, nos acompanha, né? Então, às vezes, né, você tem palavras, né, às vezes trechos de canções, mas às vezes palavras, expressões, né, que a gente usa, né, nas composições e que são oriundas do universo do candomblé. Eu estou lembrando, por exemplo, que um dos temas mais importantes da história do bloco afro Muzenza foi o tema Dança de Iaô, que gerou canções muito belas, né? Então, só isso, dança de Iaô já que aliás, inclusive, tinha uma dança, né? Tinha uma dança específica que surgiu na quadra de ensaio do Muzenza e que depois ganhou o carnaval todo, né? Pelo menos a parte negra do carnaval, né? Boa parte aprendeu, dançou e tal, e outra parte dançou na sequência, por influência. Então, né, às vezes eu tenho uma canção que eu fiz para o Malê, de Balê, por exemplo, né, entre outras, né, a Lua Malê, tem uma parte que eu falo, é ela que vem me acordar de madrugada para me fazer sonhar outra cidade, do mar de revolta ela surge assim, revivendo o lugar de onde eu vim, em nome de Alá, Zambi, Olorum, Maú, Lissa, quer dizer, as entidades geradoras das nações, né, de candomblé mais próximas aqui da gente, e Alá porque está cantando para o Malê de Balê, que é um bloco que assume essa influência, essa raiz muçulmana, né? Então aparece como palavras, né, num tema, dança de Iaô, numa música, né, Olorum, Zambi e tal, né, enfim, há uma influência musical também, né? Então você veja, aliás, voltando em relação a palavras, né? Você tem Olodum, nome de bloco afro, né? E Leaí, essa influência, que acaba indo para as canções, porque enfim, as canções são feitas para louvar estes blocos. É uma influência musical também, naturalmente, né? Tinha que ter, fundamental, né? Porque o coro é que nos forma, né? O coro é do candomblé, né? A partir do candomblé, o coro é que nos rege, né? O groove do rompinho, do contrarrum, do gan, o agogô, no caso, né? São pulsações que nos acompanham, né? Todo o tempo, né? Mesmo que venha do samba, né? Às vezes, mas vem do samba, mas passou pelo candomblé antes. Então, essa influência nem sempre é uma influência consciente, digamos, nem sempre se percebe essa influência. Mas, né, aquele universo musical está ali, né, nos conduzindo para uma melodia em um caminho e não em outro, entende? Então, em uma harmonia que faz um jogo que, né, é uma influência que às vezes vem do universo do candomblé, entende? Então, às vezes, não é, ou às vezes a gente cria algo novo, mas por essa influência. E às vezes, né, algo antigo, né, tradicional, vem se acoplar, vem se moldar ao novo que a gente inventa musicalmente. Né? Eu estou lembrando, por exemplo, que no ano do decênio, dos 10 anos do Ileaê, no tema Angola, tem uma canção, Havemos de Voltar, de Haroldo Medeiros, salvo engano é dele essa canção. E lá num refrão ele fala, e na senzala do Barro Preto Curuzu, a felicidade reinará, porque os tambores ao mundo anunciavam que no ano do decênio ele vinha de Angola. Eu que me meço esse benganga, a muximba do dame catemboiô, simbenganga. Aí a gente pode virar para o outro lado. Muximba do dame catemboiô, simbenganga. Muximba do dame catemboiô, simbenganga. Aí já é o candomblé, né?
mas já é o candomblé. Mas você veja que é uma cantiga do candomblé, mas que se molda tão harmoniosamente. É uma canção que ele criou. Por quê? Essa não é uma coincidência, então acho que tem essa influência. Né? Às vezes é uma linha melódica que se escolheu em uma canção do bloco, que, né, a mim, por exemplo, me lembra. É óbvio que quando eu conheci essa canção do Muzenda, que eu vou citar um trecho aqui, eu nem imaginava ser do candomblé, né, e nem que seria do Angola, que essa canção faz uma referência. Né? Muzenza, Muzenza. Eu sempre achei isso lindo, sabe, esses movimentos, né, de descida e de subida numa melodia de canção normalmente causam um efeito bonito, né? Como nesse caso, que eu ficava maravilhado com isso, né? Muzenza, Muzenza. Que tem no candomblé tem uma cantiga, né? Que não é a mesma coisa, mas tem esse movimento semelhante, né? Que é uma cantiga de Angurucema, que é joga no poço Calunga Singuelê, Singuelê, no poço Calunga Singuelê, Singuelê. Então essa, né, o mesmo movimento de ascensão, né? E tão bonito quanto, né? Então podem ser influências musicais que não se tem uma consciência muitas vezes, né? Mas a gente é influenciado, é inspirado por aquilo. E uma outra influência que eu acho que também é decisiva do universo do candomblé na música do bloco afro é a dança do bloco afro. Porque né, para a gente, dança, canto, toque, é tudo uma integração. Né? Se toca porque se dança, né? E se dança porque se toca. Então, naquela dança que vem do candomblé e se apresenta ali, aquela dança também inspira quem compõe, né? Também inspira as melodias, as harmonias, as levadas que a música faz, né? Também. Então, tem essa influência, né? Que passa pela dança, chega na música, ou passa pela música, chega na dança, enfim. É uma coisa mútua, né? Eu estou lembrando, por exemplo, daquela definição magistral de Milton, que está naquela canção Depois que o Lê Passar, Passo de Angola e Jexá. Que definição para o que a gente faz, mais bacana, né? Porque eu depois de muitos anos, né, eu vim descobrir essa síntese aí que Milton faz, né? Porque de fato, né, a gente dança, parece um cabula que a gente dança, mas ao mesmo tempo parece um ijexá também em algum momento, né? Então tem essa influência que é mútua, né? Enfim, né? E aí não vou falar, né? Tem as outras influências todas, mas aqui começar a música, né? A gente fica aqui nesses 12 minutos. E então é isso, né? Espero que eu possa ter contribuído de algum modo para as reflexões que vocês estão trazendo à tona aí e para fortalecer a nossa família, o nosso quilombo, né? Que independente de pandemia, de confinamento, o quilombo está em nós, né? Então a gente vai sempre achar um jeito de se comunicar, né? Por qualquer meio tecnológico que seja esse aqui que eu estou falando, seja esse que fala de cá, a gente está sempre e deve estar sempre buscando um ao outro, se integrando e fortalecendo a nossa família quilombola. É isso aí, salve família. Um abraço, muito obrigado pelo convite e estamos aí para qualquer coisa. Salve, salve! Eu sou Vivian Caroline, eu sou percussionista e diretora de projetos da Didá, sou jornalista, pesquisadora, mestra em Cultura e Sociedade pela Universidade Federal da Bahia e estou aqui a convite do Terreiro São Jorge, Filhos da Gomeia, essa instituição que tem meu total respeito e admiração, para conversar com vocês sobre a influência da música de terreiro na musicalidade dos blocos afro.
A musicalidade do terreiro de candomblé está presente de uma maneira muito intensa na produção artística, estética, criativa do bloco afro, não é? A princípio, a gente já precisa considerar que um percentual importantíssimo de blocos estão diretamente vinculados afetivamente e hierarquicamente a um terreiro de candomblé. Então, os terreiros de candomblé acontecem nesse momento como uma instituição que direciona, não é, as ações desses blocos, que influencia na temática a ser abordada durante o carnaval. E quando se influencia uma temática dentro do bloco, está se influenciando diretamente uma produção literária. Não é? Você precisa ter um repertório que contemple ou que tente alcançar esse tema orientado, esse tema indicado, esse tema consultado. Então, você precisa de uma linguagem que confirme, não é? De uma linguagem que celebre. E com a linguagem vem a performance do corpo. E com a linguagem vem a boca do tambor. E o tambor é a grande força energética, né, vibracional do bloco afro. Né? O tambor dentro do bloco afro, durante o seu desfile, é esse lugar do transe, esse lugar da comunicação, esse lugar da convocação, tal qual acontece em rituais de terreiros de candomblé. Então, o tambor, a permanência do tambor, né? A boca do tambor, a boca da filha, do filho de santo, né? Toda a corporeidade, toda a estética, ela é latente, pulsante, fundamental, né? Ela é um aspecto dos mais importantes da construção, da produção, da elaboração do desfile do bloco afro, né? E pensando em repertório, pensando em ritmo, pensando em sequências rítmicas, isso fica ainda mais acentuado. O bloco afro é esse fenômeno de aquilombamento, não é? É essa força política, essa força social comunitária que acontece dentro de uma comunidade, não é? Que acontece vinculada a um terreiro de candomblé, que é essa organização religiosa, política, transformadora, não é? Que tem sido, sobretudo, essa fonte de memória, né? De respiração, de atmosfera, de permanência, não é? Então, pensar no bloco afro como uma consequência, como um desdobramento dessas nossas estratégias de sobrevivência, desses nossos modos de aquilombamento, é compreender que ele é, sim, um fornecedor, não é? Ele está sempre fornecendo, sobretudo, pessoas, não é? Mulheres e homens com um pensamento, né? Com uma forma de ver, perceber e entender o mundo a partir daquilo que é acolhido, que é recebido, que é trocado, não é? Dentro do terreiro, dentro do bloco afro. Então, o bloco afro ele tem um alcance gigantesco, ele tem, né, uma grande reverberação dentro da comunidade onde ele está inserido, dentro da cidade onde ele está inserido. E há muito nós notamos como ele tem sido uma ferramenta geopolítica de alcance interestadual e internacional, não é? Especialmente nesse momento onde a internet chega como uma realidade, né? Como uma ferramenta de comunicação, de transposição, de veiculação do seu pensamento, do seu modo de entender o mundo. E se nós pensarmos aqui no Brasil, por exemplo, no advento da Bossa Nova, que é tão, né, merecidamente exaltado, nós entendemos que a Bossa Nova, ela bebe de uma fonte literária de matriz africana, ela bebe de uma fonte musical de matriz africana, de uma fonte rítmica de matriz africana. Logo, podemos dizer que a Bossa Nova só existe porque fomos novamente aí, não é? Fontes de pesquisa, de inspiração e consulta.
Se pensarmos em Baden-Powell, Vinícius, né, e toda aquela produção dos anos 60, 70, e depois disso pensarmos em João Bosco, em Jorge Benjor, né, nós temos sim uma confirmação, né, de uma presença dessa musicalidade, né, muito visível, explícita, não reconhecida, né, merecidamente por alguns. Porque quando nós chegamos para anos 80, por exemplo, nesse fenômeno de axé music, não é, que tem toda essa influência, né, do bloco afro, não existe reconhecimento. Então, precisamos observar aí a conjuntura econômica, porque o bloco afro ele influencia, ele conecta, ele seduz, não é? Mas ele não consegue alcançar esse retorno financeiro que alguns, né, alguns artistas de outras origens, né, de outros lugares, acabam conseguindo. Então, esse movimento da injustiça e do preconceito racial, do racismo, é muito nítido nesse ponto. Mas sim, o bloco afro ele influencia o modo de cantar, porque os nossos cantores, cantoras, compositoras, compositores têm um modo muito particular, muito percussivo de interpretar. E acaba fazendo escola, não é? Acaba sendo, mais uma vez, um equipamento de consulta e, lamentavelmente, pouquíssimas vezes de reconhecimento. E quando pensamos numa estética de corpo, não é? De estampas, de figurino, né? Tudo isso, sobretudo nos anos 80, era muito nítido, né? Tínhamos a banda Reflexos, por exemplo, onde essa marca, né, está ali presente, mas que foi, com o passar dos anos, sendo apagada, pelo menos, dos grupos onde o poder econômico, a riqueza chega efetivamente. Mas ainda assim somos nós a alegria da cidade, como diz o nosso poeta, né, Lázaro Matumbi, e o nosso saudoso Jorge Portugal, né? Apesar de tanto não, somos a alegria da cidade, somos a força econômica, criativa, transformadora, política da cidade. Nós só não alcançamos, né, esse espectro econômico, mas estamos lutando para isso, né? Ainda estamos nessa busca. Olha, existe um oceano, né? Uma infinidade de canções que bebem dessa fonte, não é? Que bebem dessa inspiração, desse lugar de existir, né? Desse lugar de conviver, que é o terreiro de candomblé, desse quilombo, que é o terreiro de candomblé, que é o bloco afro. Nossa, são muitas, mas posso lembrar aqui de Verequete. Verequete é uma canção dos compositores Gueloá Dum e Moado Catendê. É uma música aclamada, acolhida por todo o povo preto do bloco Ileaie. Uma canção fortíssima, que tem essa carga religiosa, histórica, não é? De contar uma história, né? De contar uma passagem relevante da expressão da fé. Posso pensar também em Ajeumbó. Ajeumbó é uma canção do bloco Cortejo Afro, dos compositores Aloysio Menezes, Portela Açúcar e do Silvino Neto. É uma canção também com essa carga, não é, religiosa e feliz. É uma canção muito aclamada, não apenas, volto a dizer, pelo povo preto do Cortejo Afro, mas tem uma cidade que interpreta, né? Tem uma cidade que incorpora. E podemos lembrar também de Dandalunda, né? Dandalunda é uma canção do Carlinhos Brown, interpretada majestosamente pela querida Margareth Menezes, e é uma canção que ganha uma força nacional, não é? Uma canção que tem uma projeção, inclusive internacional, né? Uma canção que vai para o mundo, uma canção que pauta, não é? Ela entra na pauta de outras agremiações carnavalescas, de outras bandas, né? Uma canção que leva tudo isso, né, para outros espaços, né? Não apenas os espaços de bloco afro, mas tem outros grupos, né? Outros blocos, outras bandas que também incorporam
esse pensamento, né? Ainda que no momento de interpretar, de cantar e de dançar, não é? Mas é um tipo de alcance, não é? Um tipo de chegada também importante que nós costumamos fazer por via da arte, né? Por via da expressão artística, por via dessa poesia negra que é a composição do bloco afro, não é? Então, são apenas alguns exemplos, mas eu posso dizer também que a música popular brasileira, toda ela, não é? Ela, quando se firma, né, a partir de uma identidade, de uma temperatura, de um modo de ver e sentir as coisas, não é? Ela está aqui. Ela está, sobretudo, nesses processos nossos de aquilombamento, nos processos religiosos dos terreiros de candomblé, dos terreiros de caboclo, não é? Então, tem toda uma fundamentação, né, que se pauta nessa cultura, né, que é afro, que é, sim, diaspórica, não é? Mas que está preservada, sobretudo, na memória, né, tecido, na memória afeto dos terreiros de candomblé, sem sombra de dúvidas. Para mim, ouvir esses depoimentos de Vívia e de Landê é importantíssimo. Eu que faço parte dos dois âmbitos, né, na parte religiosa, na parte do terreiro, como ogã, mas na parte artística também, como percussionista, diretor musical e cantor de um bloco afro. O bloco Afro Bancoma ele tem uma responsabilidade e um cuidado muito grande com isso, porque a gente tem todo o carinho de falar da essência das coisas do terreiro, de falar da essência do inquice, falar das nossas vivências, sem banalizar. A gente não leva a música litúrgica, a gente não leva a música que são usadas nos rituais para a avenida, muito pelo contrário. A gente compõe as nossas próprias canções, falando justamente dessa essência e falando dessa vivência de dentro do terreiro. E ter esse depoimento de Vivian, né, que faz parte de um bloco afro feminino, né, que, ao longo do tempo, vem lutando e se afirmando, né, dentro do Carnaval de Salvador, não dentro só do Carnaval, mas em todos os âmbitos da cultura. Ilandê também, que vem deixando a sua contribuição educativa muito grande, é muito bom ter eles dois no nosso episódio aqui do podcast. Sobre a importância, é sempre bom a gente ressaltar que os blocos afros educam a sociedade para viver com a diversidade. A história do negro no Brasil, ela não foi contada primeiramente pelos livros de história das escolas. Então, o primeiro veículo que traz a história do negro no Brasil, a verdadeira história, né, são os blocos afros, é o Ileaê, é o Olodum, e são os blocos afros que surgem nesse caminho. Então, a primeira vez que você ouve falar dos povos dogões, do Egito nem tanto, mas dos povos de Angola, do povo de Oió, vem através do Bloco Afro. Então, o Bloco Afro, para além de carnaval, é uma escola que forma o jovem negro para a sociedade, para entender a sua história de origem, a sua verdadeira história. Então, esse é um tema muito importante de ser abordado, e toda vez que você vê um Bloco Afro passar pelo carnaval, não entenda só como festa ou batuque, porque tudo aquilo tem um fundamento: a dança, a estética, a cor, a estampa, a língua, a forma de cantar do bloco afro. Ele é diferente de qualquer outro bloco, né? Então é isso. Eu acho que a importância é uma das maiores importâncias musicais do Brasil, da música brasileira. É a música que vem do berço ancestral mãe, que é a África, e o bloco afro é um desses berços também aqui neste país. E, Júnior, só para incrementar o que você está falando, um dos hits, ou melhor, as duas vertentes musicais mais forte, mais conhecida no Carnaval de Salvador, ela tem a ver com a religião de matriz africana, tem a ver com a cultura africana. Uma é o samba e a outra é o axé music. O que é o axé music? Música de axé é toda essa miscelânea de ritmos que quem empodera os ritmos são os ritmos africanos. E aí eu vou ser até um pouco mais incisivo agora, né, mas só para a gente despertar para a importância da percussão e do percussionista. Não faça um desafio em tirar a percussão do Carnaval de Salvador. O que é que acontece?
Essa é a importância e é essa a visão que a gente tem que ter, né, da percussão com relação ao carnaval. É essa a influência. A influência da percussão, ela é nítida dentro dos ritmos musicais, dentro dos grupos, seja bloco afro, seja bloco de samba, seja bloco de índio, seja bloco independente. Independente do que seja, a percussão ela é matriz, e isso tem que ser respeitado e empoderado. É isso aí, irmão. Boa a sua colocação, e é sempre bom a gente reafirmar, quanto Tata, quanto carnavalesco também, essa importância do tambor para nós, principalmente que somos carangomas, que somos alabês, que somos rontó, afirmar esse lado ancestral da música baiana e mundial, que é a parte do tambor, do toque, porque o tambor é o coração da música, né? O coração de todo o ritmo. Então, sem um tambor não tem carnaval, não tem música, não tem nada. Até os instrumentos de corda vêm do tambor, então é para lá que vai, como diz o povo, né? Então, vamos chegando ao final, vamos também aqui agradecer a Landê, a Vivian Caroline, pela presença, pela contribuição no nosso podcast, que é de suma importância para a formação, como a gente sempre fala, para a formação de pessoas, para a formação de jovens, para a formação da música, para a formação religiosa, e é isso. E o nosso podcast tem o apoio financeiro do programa Aldir Blanc Bahia, Fundação Cultural do Estado da Bahia, FUNSEB, Secretaria de Cultura, Governo do Estado da Bahia, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal. Pois é, Júnior, a gente vai chegando ao final do nosso segundo episódio do nosso podcast de terreiro. Quero agradecer também aí aos nossos participantes, Vivian e Landê. Obrigado pela contribuição, pela presença de vocês aqui conosco hoje. E a gente vai finalizando. Lembrando da nossa playlist, acessem a playlist no final do podcast para vocês ouvirem as músicas que têm relação com todo o nosso podcast. E a gente vai ficando por aqui. Tem um especial que a gente vai ouvir agora para a gente finalizar, porque a gente está falando de um podcast de música, então, para finalizar, a gente finaliza com um especial musical. Obrigado pela presença de todos e até mais ver. Hoje gangula bancoma, a calacalela bantu, o quiquete, o quiquete. Hoje gangula bancoma, a calacalela bantu, o quiquete, o quiquete. E hoje gangula bancoma, a calacalela bantu, o quiquete, o quiquete. Hoje gangula bancoma, a calacalela bantu, o quiquete. O quiquete, o quiquete, o quiquete, o quiquete, o quiquete, o quiquete. Na guerra, nas batalhas, nós vamos vencer. Nkosi quer Ogum vai nos defender. Na guerra, nas batalhas, nós vamos vencer. Nkosi quer Ogum vai nos defender. Nkosi é meu pai, ensinando a seus filhos a lutar por paz. Nkosi é meu pai, ensinando a seus filhos a lutar por paz. Ele disse: filho, você vai vencer. Eu sou Nkosi, eu sou Ogum, vou te defender. Ele disse: filho, você vai vencer. Eu sou Nkosi, eu sou Ogum, eu vou te defender. Na guerra, nas batalhas, nós vamos vencer. Nkosi quer Ogum vai nos defender. Na guerra, nas batalhas, nós vamos vencer. Nkosi quer Ogum vai nos defender. Hoje gangula bancoma, a calacalela bantu, o quiquete, o quiquete.
Hoje Gangula Bancoma, Acalacalela Bantu, o Kikete, o Kikete. Hoje Gangula Bancoma, Acalacalela Bantu, o Kikete, o Kikete. Hoje Gangula Bancoma, Acalacalela Bantu, o Kikete, o Kikete, o Kikete. Ainda sou menino, mas eu vou crescer, pois o grande guerreiro vai nos defender. Defender todo o meu povo que luta por paz, liberdade porque somos todos iguais. Ainda sou menino, mas eu vou crescer, pois o grande guerreiro vai nos defender. Defender todo o meu povo que luta por paz, liberdade porque somos todos iguais. Na guerra, nas batalhas nós vamos vencer, Incosiqué Ogum vai nos defender. Na guerra, nas batalhas nós vamos vencer, Incosiqué Ogum vai nos defender. Hoje Gangula Bancoma, Acalacalela Bantu, o Kikete, o Kikete. Hoje Gangula Bancoma, Acalacalela Bantu, o Kikete, o Kikete. E hoje Gangula Bancoma, Acalacalela Bantu, o Kikete, o Kikete. Hoje Gangula Bancoma, Acalacalela Bantu, o Kikete, o Kikete, o Kikete, o Kikete. Mas Incossigongobira estão sempre à frente dessa guerra pela sua gente. Com o grande guerreiro e o astuto caçador, o Bancoma vem lutando por paz e amor. Incossigongobira estão sempre à frente dessa guerra pela sua gente. Com o grande guerreiro e o astuto caçador, o Bancoma vem lutando por paz e amor. Na guerra, nas batalhas nós vamos vencer, Incosiqué Ogum vai nos defender. Na guerra, nas batalhas nós vamos vencer, Incosiqué Ogum vai nos defender. Hoje Gangula Bancoma, Acalacalela Bantu, o Kikete, o Kikete. Hoje Gangula Bancoma, Acalacalela Bantu, o Kikete, o Kikete. Hoje Gangula Bancoma, Acalacalela Bantu, o Kikete, o Kikete. Hoje Gangula Bancoma, Acalacalela Bantu, o Kikete, o Kikete, o Kikete, o Kikete, o Kikete, o Kikete, o Kikete. O ciclo de vida traz a paz e a união. Toda a comunidade vem cantando esse refrão. O ciclo de vida traz a paz e a união. Toda a comunidade vem cantando esse refrão. Eu vou entrar na dança, vem preta se balança. Eu sou Bancoma, não vou te deixar. Eu vou entrar na dança, vem preta se balança. Eu sou Bancoma, não vou te deixar. E a nossa raiz, a nossa raiz africanizar. e diz ao mundo inteiro que a vida é bela para se amar. A nossa raiz, A nossa raiz africanizar. e diz ao mundo inteiro que a vida é bela para se amar. Festa no terreiro, vem tocar tambor. Aê, 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 o Bancoma chegou. Festa no terreiro, vem tocar. Aê, 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 o Bancoma chegou. Festa no terreiro, vem tocar tambor. Aê, 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 o Bancoma chegou. Festa no terreiro, vem tocar tambor. Aê, 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 o Bancoma chegou. O ciclo de vida traz a paz e a união. Toda a comunidade vem cantando esse refrão. O
ciclo de vida traz a paz, a união. Toda a comunidade vem cantando esse refrão. Eu vou entrar na dança, vem preta se balança. Eu sou Bancoma, não vou te deixar. Eu vou entrar na dança, vem preta se balança. Eu sou Bancoma, não vou te deixar. E a nossa raiz, A nossa raiz africanizar. e diz ao mundo inteiro que a vida é bela para se amar. A nossa raiz, A nossa raiz africanizar. e diz ao mundo inteiro que a vida é bela para se amar. Festa no terreiro, vem tocar tambor. Aê, 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 o Bancoma chegou. Festa no terreiro, vem tocar. Aê, 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 o Bancoma chegou. Festa no terreiro, vem tocar tambor. Aê, 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 o Bancoma chegou. Festa no terreiro, vem tocar tambor. Aê, 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 o Bancoma chegou. A cidade de Lauro de Freitas é linda, ô menina de trança na cor. Em Portão a galera se agita e anima, e a minha sina é querer seu amor. A minha cidade, A cidade de Lauro de Freitas é linda, menina de trança na cor. em Portão a galera se agita e anima, e a minha sina é querer seu amor. Festa no terreiro, vem tocar tambor. Aê, 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 o Bancoma chegou. Festa no terreiro, vem tocar tambor. Aê, 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 o Bancoma chegou. Festa no terreiro, vem tocar tambor. Aê, 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 o Bancoma chegou. Festa no terreiro, vem tocar tambor. Aê, 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 o Bancoma chegou. Festa no terreiro, vem tocar tambor. Aê, 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 o Bancoma chegou. Festa no terreiro, vem tocar. Aê, 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 o Bancoma chegou. Xiii! Furacão da alegria.